Bom dia, meu nome é Camila. Eu vou apresentar o trabalho que nós intitulamos A Biodiversidade Vegetal do Brasil, a partir da Carta de Pero-Vaz de Caminha, uma proposta na formação inicial de professores de biologia. Os integrantes do trabalho sou eu, Camila, professora Laíse e o professor Antônio. A formação de professores de biologia, ela carrega algumas dificuldades. Os cursos, então, eles entendem que um bom conhecimento do conteúdo e alguns aparatos psicopedagógicos forma um bom professor. E nesse sentido, os cursos, eles têm um acúmulo de conhecimento científico, o que leva a uma problemática quando o professor vai para a sala de aula, porque há uma complexidade no momento da transposição didática. O ensino, então, nessas áreas, ele deve favorecer não só uma gama de conhecimentos conceituais, mas também o desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes científicas nesses licenciandos. A escola, então, deve construir condições que permitam que o estudante ele tenha acesso a esses conhecimentos elaborados e reconheçam que esses conhecimentos eles são necessários para o exercício da cidadania. Nesse sentido, a formação inicial de professores, ela deve promover, por meio das atividades didático-metodológicas, a interpretação de uma variedade de informações e a compreensão dos significados dessas informações. A construção e aplicação de atividades durante o processo de formação inicial de professores se torna relevante, porque permite que o docente ele tenha uma orientação teórica em relação aos conhecimentos específicos, além de promover o contato dele com os recursos metodológicos e com as perspectivas de ensino, que depois ele irá poder atuar na sala de aula, se embasar para agir na sala de aula. Então, o objetivo desse trabalho é relatar e analisar uma prática no ensino de botânica na formação inicial de professores de biologia a partir da Carta de Pero-Vaz de Caminha. A Carta de Pero-Vaz de Caminha ela é um documento que foi produzido pelo português escrivão Pero-Vaz de Caminha, em Porto Seguro, entre 26 de abril e 2 de maio de 1500. Esse documento ele foi escrito e endereçado ao rei Dom Manuel I, que era o rei de Portugal naquele momento histórico, para retratar detalhadamente os eventos e a colonização das terras que mais tarde seriam nomeadas de Brasil. Essa carta ela passou 3 séculos desconhecida e só em 1817 ela foi publicada pelo padre Manuel Aires de Causal. Esse documento retrata a beleza extraordinária das terras e os seus habitantes, que naquele momento eram os povos indígenas, e permite com que a gente reconheça a minuciosidade da terra, a vegetação, as águas e os seus ares e o primeiro encontro entre os europeus e os povos indígenas. Bom, a prática construída ela foi desenvolvida na disciplina de metodologia do ensino de botânica, e essa aula que eu vou relatar, ela visa construir conhecimentos sobre o tema biodiversidade vegetal. Ela se desenvolveu por meio da leitura de alguns fragmentos da Carta de Pero-Vaz de Caminha, posteriormente construção de um desenho a partir da leitura e a discussão acerca de pinturas que vão retratar a colonização brasileira. Ela foi desenvolvida por 17 licenciandos que participavam do grupo de pesquisa em educação científica e ambiental e foi desenvolvida no segundo semestre letivo do ano de 2018. As aulas construídas tinham os temas elencados: biodiversidade neotropical, fisiologia, adaptação, classificação e origem das plantas. Bom, inicialmente foi desenvolvida sequências de aulas, então, para o ensino de botânica. Após a construção do currículo, posteriormente foi feita a discussão dessas aulas a serem lecionadas, que continham os temas que eu já abordei, e posteriormente a atividade relatada que apresentava o tema biodiversidade com ênfase nas plantas. A aula ela foi construída, então, com base na Carta de Pero-Vaz de Caminha. Bom, inicialmente foi feita a contextualização da carta, abordando as questões que eu já trouxe na introdução, né, sobre por que a carta foi produzida, para quem ela foi endereçada, qual que é o conteúdo da carta. Posteriormente foi feita a leitura de alguns fragmentos da carta. Eu trouxe aqui um dos fragmentos, que é: neste mesmo dia, às horas de véspera, ouvemos vista de terra.
a saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal e a terra de Veracruz. Foi pedido então para que os estudantes, após a leitura desses fragmentos, imaginassem a paisagem que foi retratada e desenhassem com base nessa imaginação. Aqui eu trouxe apenas 4 desenhos que foram desenvolvidos pelos licenciandos. Como vocês podem ver, porque foram muitos estudantes, né? Não teria tanto espaço para a gente apresentar todas aqui. Posteriormente foi feita a apresentação das pinturas, uma pintura denominada Desembarque de Cabral em Porto Seguro, de Oscar Pereira da Silva. Neste momento, os estudantes eles foram questionados sobre os elementos que eles poderiam perceber na pintura, que também foram identificados na carta. E aí foi discutido sobre a presença de uma região litorânea que continha um grande número de palmeiras. Nesse momento também foi discutido sobre a vegetação dessa região litorânea, destacando que nessa região é possível a gente identificar uma grande quantidade de palmeiras e de outras plantas que vão compor a diversidade vegetal dessa região. Posteriormente foi feita a apresentação da pintura Primeira Missa do Brasil, de Vitor Meirelles, de 1860. Os estudantes, então, eles foram questionados sobre os tipos de plantas presentes na pintura e abordaram, então, a presença das palmeiras, bromélias e do pau-brasil. Posteriormente, foi feita a discussão, né, de algumas diferenças entre as plantas identificadas na pintura. Então, foi abordada a questão do tamanho dessas plantas. A partir desse momento, foram discutidas algumas características morfológicas desses vegetais. Então, foram discutidos sobre as palmeiras, abordando as características dela, né, como planta arbustiva, que apresenta uma grande variedade no Brasil, como o babuçu, o buriti, a carnalbeira e o coqueiro. Discutiu-se também sobre as bromélias, caracterizando elas como sendo da família das bromeliáceas, são plantas epífitas, tem a presença de caule reduzido e folhas longas, e as suas folhas estão dispostas em camadas circulares. Foi discutido também sobre o pau-brasil, caracterizado como uma árvore de madeira densa, caule avermelhado, flores com uma coloração amarelada e a altura podendo chegar até 12 metros. Também foi destacado que esse vegetal ele é alvo de exploração desde o processo de colonização do Brasil. Ao término dessas discussões, foi abordada a região retratada na pintura, que era uma região com predominância do bioma Mata Atlântica, e foi destacada algumas características também desse bioma. Também foi abordado a riqueza de espécies vegetais existentes, né, espécies arbóreas, não arbóreas, as bromélias e as palmeiras. E após esse momento, foi realizado uma avaliação com os estudantes, pedindo para que eles escrevessem sobre os pontos positivos e sobre os pontos a serem melhorados com a prática desenvolvida. Bom, após essa escrita desses pontos positivos e pontos a serem melhorados, que foi realizado por 17 estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e também participantes do grupo de pesquisa, o GECA, essas falas elas foram transcritas e identificadas com a letra E, seguida de uma numeração que identificava esses licenciandos. As falas elas foram analisadas por meio da pesquisa qualitativa com análise discursiva baseada no referencial teórico do Círculo de Bakhtin e por meio dos enunciados que estavam presentes nas falas. A linguagem, na teoria bakhtiniana, ela é formada pela relação entre os seres, né? Uma relação social entre dois seres que vai trazer o discurso à tona no processo social. E é por meio deste diálogo que o ser social ele é elevado ao centro do processo social. A enunciação, então, pressupõe realizar a existência não só de um falante, mas também de um ouvinte para que ela exista, e pressupõe inevitavelmente os protagonistas, que no caso aqui seriam os professores e os estudantes. Algumas teorias que estudam a linguagem, elas caracterizam a enunciação como o ato de pôr uso à língua e o enunciado como um produto desse ato.
O enunciado concreto, que é o que foi utilizado aqui para análise do trabalho, ele é um todo formado pela parte material, que é verbal ou visual, e pelos contextos de produção, circulação e recepção. O enunciado concreto, ele se constitui na comunicação entre os interlocutores, que seriam os ouvintes e os falantes. E o diálogo, ele se compõe em dois momentos: um momento em que se provoca algo e um momento em que é gerada uma resposta sobre esse algo. Então, o enunciado, ele sempre responde a algo e orienta para alguma resposta. É necessário destacar que esses enunciados, eles não podem mudar fenômenos físicos, materiais e outros. Ele não pode modificar a composição do real, do ser. Então, nesse sentido, são construídos novos sentidos nesse momento dos diálogos. Então, o trabalho com esse tipo de análise, ele se justifica na medida em que novos sentidos podem ser construídos a partir das falas dos estudantes em processo de formação inicial de professores. Bom, aqui os enunciados, eles apresentaram, então, questões referentes à metodologia utilizada, o conteúdo abordado, a nova possibilidade de abordagem de temas, bem como as discussões acerca do ensino. Este é o primeiro enunciado, a aula interativa. Aqui os estudantes, eles abordam a interação no sentido do diálogo entre o professor e o aluno. E aí, eu trouxe uma frase aqui para exemplificar esse enunciado. O aluno 3, ele aborda: a aula foi interativa, aproximou o aluno do professor. Nesse sentido, a relação entre professor e aluno é um dos principais aspectos que vai auxiliar esse processo de ensino-aprendizagem. Essa relação é permeada pela afetividade que existe entre os sujeitos e permite com que esses sujeitos eles estejam envolvidos e comprometidos durante o processo de ensino-aprendizagem. As diferenças existentes entre esses sujeitos, professor e aluno, elas também devem ser consideradas porque ela é uma possibilidade de transformação desses sujeitos durante o processo de ensino-aprendizagem, entendendo que por meio deste tem um acordo de troca e mediação do conhecimento. Essa relação ela também depende fundamentalmente do diálogo e da empatia existente entre professor e aluno. E esse diálogo ele vai permitir com que o estudante ele se sinta confiante em expressar o sentimento e isso auxilia então na construção de conhecimentos. O outro enunciado é a possibilidade de imaginação e criatividade. Neste enunciado, os estudantes eles abordam a possibilidade de explorar a imaginação e de desenvolver a criatividade por meio dos desenhos que foram construídos a partir da leitura da carta de Para Baixo de Caminha, né? Trouxe aqui também para exemplificar a fala do estudante 11. Ele diz: o exercício de ouvi-la, de ouvir a carta, desenhar, desenvolveu a imaginação e a criatividade. A imaginação criadora ela vai se configurar pela capacidade de invenção, de criação de formas e figuras novas. Essa capacidade ela vai permitir ao indivíduo uma construção do novo, de novos sistemas e significados que vão apresentar também um novo sentido. É necessário a gente destacar que a criatividade ela não depende somente do indivíduo, de esforços individuais do sujeito, mas ela depende do meio social em que o indivíduo ele está inserido. E a escola ela é um meio social em que o sujeito ele está inserido e que deve permitir o contato do estudante com essas atividades para promover condições adequadas para o desenvolvimento da criatividade desses estudantes. O que se propõe, então, é atividades nas escolas, como a atividade relatada nesse trabalho, que vai permitir o desenvolvimento da criatividade dos estudantes, entendendo que um sujeito criativo ele é aquele que apresenta pensamentos independentes e flexível e usa a sua imaginação. O desenho, então, ele é uma ferramenta que vai permitir uma flexibilidade e rapidez mental e integra a percepção e o pensamento, além de expressar desejos interiores, comunicados, impulsos, emoções e sentidos. Para transformar os estudantes em sujeitos mais imaginativos e, consequentemente, mais criativos, é necessário que a gente promova atividades interessantes e instigantes para que esses docentes eles possam manter essa relação com esse novo saber que é a criatividade.
Um outro enunciado a gente denominou de metodologias e contextualização para o ensino do tema. Nesse enunciado, os estudantes relatam a importância, então, da metodologia utilizada para a construção de conhecimentos em relação ao tema diversidade biológica, que foi o tema da nossa aula, e além disso, eles fazem uma reflexão de que a carta ela permite uma superação da fragmentação do ensino na área de ciência. Então, eu trouxe aqui a fala do estudante E7. Ele diz: utilizar a carta de Pero Vaz de Caminha para discutir a biodiversidade brasileira na descoberta do Brasil alia história e literatura para contextualizar o tema. Bom, então outro ponto interessante, outro ponto positivo da atividade foi a utilização da carta de Pero Vaz de Caminha, porque ela permite que o educando ele tenha contato com o tema da aula a partir de um contexto histórico. E assim é que vai haver esse processo de superação do ensino fragmentado dentro do ensino de ciências. Os recursos pedagógicos eles também auxiliaram na construção dos conhecimentos acerca do conteúdo e é possível a gente utilizar diversos materiais para a gente trabalhar com os estudantes e facilitar esse processo de aprendizagem e a relação entre professor e aluno. O objetivo desses materiais é proporcionar o estímulo do estudante acerca do conteúdo, a pesquisa e ainda buscar novos conhecimentos. O discente, com esses recursos, ele parte então do concreto e é conduzido até o conhecimento abstrato, por isso que há esse processo de facilitação da aprendizagem. O professor ele deve então estar preparado nesse sentido e inicialmente ele deve ter clareza desses recursos que ele está utilizando. E é necessário também que o docente ele realize uma reflexão ao longo das atividades que ele estiver desenvolvendo por meio dos recursos pedagógicos, a fim de avaliar a efetividade desses recursos. A escola também ela deve se mobilizar no sentido de conferir um apoio estrutural para que os docentes possam trabalhar com esses recursos pedagógicos. E é importante também deixar claro que o objetivo, quando não é suprido o objetivo desse recurso pedagógico, pode existir a questão da inversão didática, que é trazer uma importância para o recurso pedagógico excessiva em relação ao conhecimento que se quer construir a partir daquele recurso pedagógico. Então, os professores precisam entender que esses recursos eles servem como mediador no processo de ensino-aprendizagem, sendo inserido, então, como segundo plano nos momentos de elaboração dessas atividades pedagógicas. O ensino de ciências e biologia são áreas que necessitam da utilização desses recursos pedagógicos na maioria das vezes, porque eles não despertam o interesse dos alunos por terem termos e nomenclaturas muito complexas para os estudantes aprenderem. A presença de recursos pedagógicos, como por exemplo a Carta de Pero Vaz de Caminha, permite a superação da fragmentação do ensino na área de ciências, pois é uma carta que ela apresenta um caráter de contextualização do tema, como apontado por um estudante da disciplina de metodologia do ensino de botânica. A carta, nesse sentido, então, se torna um material didático interessante porque os docentes conseguem aprender o conteúdo a partir da história do Brasil, promovendo assim, então, o interesse do estudante pelo conteúdo e, consequentemente, o processo de ensino-aprendizagem. Bom, então, como conclusão, nós entendemos a importância da presença dos recursos pedagógicos, como, por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha, na formação de professores como mediadores de ensino, pois ela vai permitir que os discentes eles tenham a oportunidade de estudar o conteúdo da botânica a partir da história de forma mais interativa, contextualizada e criativa. Essa interação, também promovida pelo diálogo e problematizações, ela vai se tornar interessante para que os discentes eles se sintam confiantes em expressar os seus sentimentos e, a partir desse momento, construir conhecimentos em conjunto com o professor. Nós também interpretamos que o desenho permitiu o aprimoramento das habilidades criativas dos estudantes por meio da imaginação, porém, é fundamental que, durante esse processo de formação inicial de professores, o docente ele tenha contato com as várias atividades metodológicas para que ele, compreendendo a sua importância, possa trabalhar com esses recursos na sala de aula, de modo a despertar o interesse do aluno, a motivação, a criatividade e a busca pelos conhecimentos.
que eu trouxe as referências que nós utilizamos para a elaboração, para o desenvolvimento do trabalho. Obrigada.